Glória a Deus, povo amado. Em primeiro lugar, eu peço desculpas por essa imagem. O meu equipamento de gravação deu um problema. Eu já tentei diversas vezes gravar a mensagem, mas há um impedimento. Mas eu vou prosseguir, eu não vou parar. Amém? Glória a Deus. Mensagem de hoje: parar ou prosseguir. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Assim, Abraão partiu, como o Senhor havia lhe falado. Glória a Deus, meu nome é Jatiaci, sou pastor missionário aqui na cidade de Aracaju, estado do Sergipe, para esse imenso, imenso país abençoado chamado Brasil. Eu peço a você mais uma vez, irmão, irmã, fortaleça esse canal, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, deixe seu joinha. Fazendo assim, o algoritmo vai saber que a mensagem é importante e vai divulgar para muitas pessoas que precisam ser abençoadas assim como nós somos abençoados. Amém? A ordem de Deus, sua promessa e a nossa obediência à sua palavra tem que andar juntos. Isso não é uma sugestão nem tampouco a opinião desse pastor que vos fala, mas é a revelação da palavra do Senhor. Saber diferenciar a voz de Deus da voz do diabo ou de nossos próprios pensamentos requer discernimento espiritual e conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia ensina que a voz de Deus traz paz e a palavra de Deus se alinha às Escrituras Sagradas. Deus nunca vai nos pedir algo que contradiga a sua palavra, porque Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. A voz de Deus traz paz interior, mesmo que seja um conselho duro. Sai da casa de teu pai. O que Abraão deve ter sentido em seu coração quando ouviu isso de Deus? Desobedecer à voz de Deus mostra o quanto somos frágeis. Adão e Eva, o próprio Abraão, quando deu ouvidos a Sara, Jonas, Zacarias, que duvidou da palavra do anjo Gabriel, todos são exemplos de como não agir diante de Deus. E o que fazemos quando Deus fala conosco através de sua palavra? Acreditamos naquilo que é bom aos nossos ouvidos, mas quando o conselho, a ordem de Deus é dura, nós a desprezamos, deixamos para lá. Aqui eu vou usar o exemplo que sempre vou dar, sempre vou falar, o exemplo do perdão. Esse ato demonstra amor, mas para algumas pessoas não passa de um ato de renúncia, ou para não dizer, desculpe a palavra, de covardia. Pois mesmo sabendo que não serão perdoadas por Deus, insistem em não perdoar os irmãos. Meus amados, isto não condiz com a atitude de um cristão. Duro esse discurso, pastor. Duro esse discurso. Quem pode ouvir? É uma passagem do livro de João, capítulo 6, versículo 60, dita pelos discípulos após Jesus ensinar que eles deveriam comer sua carne e beber seu sangue para ter a vida eterna. Muitos discípulos, preste muita atenção, muitos discípulos acharam as palavras difíceis de aceitar e abandonaram Jesus naquele momento. Você já ouviu acontecer isso? Você já viu acontecer isso? Pessoas que estão no culto, o pastor sendo usado por Deus, ali o Espírito Santo emanando a palavra, fala uma palavra dura e alguém se machuca. Mas a palavra veio do Senhor, não veio do pastor. A palavra veio do Senhor e a pessoa diz: não, ele está falando comigo. E sai da igreja. A frase revela a resistência humana ao chamado de discipulado verdadeiro, que envolve mudança de vida e renúncia. Parar de seguir Jesus apenas parece, a coisa mais certa é quando tudo escurece, quando não há resposta das orações, quando a fala é doída ao coração, quando a fé é abalada e quando a esperança desfalece. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa renunciar ao ego, vontades próprias e ambições pessoais e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Buscar o bem dos outros antes do próprio, ou seja, ser uma pessoa altruísta, imitando a postura de um servo de Cristo. Lucas 9, 51. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, aleluia, Senhor,
no tempo da ascensão do Senhor Jesus, ele fixou a sua face para ir para Jerusalém. Mesmo sabendo de sua crucificação, Jesus não parou, ele prosseguiu. E por isso, ele venceu a morte e nós somos salvos. Quando somos verdadeiramente cristãos, preste atenção, meu amado e minha amada irmã, quando somos verdadeiramente cristãos, nosso propósito não pode ser detido pelo processo. Está difícil? Persevere, prossiga, não pare. Glória a Deus!